sabes o que é melhor pra mim. Entreguei minha vida inteira em tuas mãos. Me entreguei de corpo, alma e coração, só pra te servir. E o caminho que eu tenho que seguir, eu sei que tu irá me conduzir, pois sei que sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Eu não temerei, te obedecerei. Confio em ti, Jesus. Eu confio. Está no ar, programa Mensagem da Cruz, com o pastor Gerry Adriane Dias. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Glória a Deus, meus irmãos, é isto aí, Deus quer fazer maravilhas. Quero fazer maravilhas no meio de vós, quero fazer maravilhas. Glória a Deus, bom dia a todos, a paz, Senhor Jesus, a você que está conosco nesta manhã pela Rádio Restauração Online, o canal do YouTube, e também pela Rádio Filial 1 e o canal do YouTube da Rádio Filial 1. Seja muito bem-vindo nesta manhã ao programa Mensagem da Cruz. Programa Mensagem da Cruz é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Está no ar, programa Mensagem da Cruz, com o pastor Gerry Adriane Dias. É isso aí, meus irmãos. Bom dia a todos. O programa Mensagem da Cruz já está no ar. Nesta manhã de quinta-feira, estamos ao vivo diretamente da cidade de Sarandi, retransmitindo ao vivo também pelo estúdio da Rádio Restauração Online em Porto Alegre, né? Diretamente lá da nossa sede internacional do Ministério Restauração. Que temos aí o nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e também o nosso diretor de comunicações, Rodinaldo Goulart. Quero fazer maravilhas no meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor,
voltar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. No meio de vós quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer. Muito bom dia a todos, nossos ouvintes da Rádio Filha 1. Bom dia para você que está perto, você que está longe aí, quem sabe em outro estado do nosso Brasil. Que Deus abençoe os nossos ouvintes. Aí temos aí os irmãos que já estão conosco nesta manhã, né, meus irmãos? Manhã abençoada. E nesta madrugada, esta última madrugada, estivemos orando aí, né, com o auxílio do evangelista Vladimir, da irmã Elza Lapinski. Foi uma madrugada abençoada de oração na presença de Deus. Que Deus abençoe você que está aí no grupo da Rádio Filha 1, né, o nosso irmão. Vamos ver quem é que está aqui no grupo da Rádio Filha 1. Nosso irmão Tiago Muniz, paz, Senhor Pastor Gerry, estou na escuta da rádio em Capão da Canoa, né? No meu trabalho. Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Tiago Muniz, né, que está trabalhando aí no litoral do Rio Grande do Sul, Capão da Canoa. A irmã Maria Ondina, paz, Senhor Pastor Gerry, estamos na escuta. Deus abençoe a sua vida e a sua família e todos os ouvintes. Deus abençoe a irmã Maria Ondina, da cidade de Panambi. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã. Ela estava na madrugada da oração aí também. Também o evangelista Rafael Marques, paz, Senhor Pastor Gerry. Eu e o irmão Vitor estamos aqui na obra, na escuta do programa da rádio. Que Deus abençoe o senhor e a sua família, né? E esta programação abençoada. Amém, evangelista Rafael de Guaporé, né? E o jovem Vitor. Vitor, Deus abençoe a sua vida aí também. O Vitor aí é o nosso obreiro aí também, né? O jovem Vitor está ajudando o pai dele lá na construção da casa deles. Deus abençoe também a nossa irmã Eliane Brum, da cidade de Candiota, Rio Grande do Sul. Paz, Senhor, na escuta, Eliane Brum na escuta em Candiota, Rio Grande do Sul. Deus abençoe, irmã. Muito obrigado por estar conosco também nesta manhã aí pela Rádio Filha 1. Deus abençoe a sua vida também. Os irmãos colocam aqui mensagem bem cedo, aqui às 6 horas da manhã, o Beri, que Deus abençoe. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado pela audiência. Compartilha aí a nossa programação. Você que está aí na Rádio Restauração Online, vai compartilhando aí a live. A irmã Neuza Moura, paz, Senhor, Pastor Gerry, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amém, irmã Neuza, que Deus abençoe a sua vida também. A irmã Neuza estava no culto ontem, tivemos um culto abençoado ontem à noite aqui em Sarandi. Enviarei brasas voltar para te purificar. Que Deus abençoe também, não sei, eu creio que é o Christian Crisóstomos, que está no estúdio em Porto Alegre. Que Deus abençoe a sua vida e também nesta manhã em Porto Alegre, no estúdio da Rádio Restauração Online.
que está retransmitindo ao vivo, né? Estamos ao vivo aí na Rádio Restauração Online também, é a rádio oficial do Ministério Restauração, é isso aí, meus irmãos, né? Transmitindo aí também para a nossa rádio oficial do nosso ministério. Que Deus abençoe os irmãos de Porto Alegre, né? Porto Alegre, sei que tem muita gente nos escutando aí também pelo aplicativo, que Deus venha abençoar a cada um de vocês aí. Olha só quem veio chegando aí. Quem veio chegando aí é o diácono Marcelo Grassi, da cidade de Uruçanga. Paz, senhor pastor Gerry, na escuta aqui de Criciúma, Santa Catarina. Tá no trabalho aí, então, em Criciúma, nosso querido irmão Marcelo Grassi, diácono Marcelo Grassi, que Deus abençoe a sua vida. Evangelista Vladimir, juntos somos mais fortes. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer... Glória a Deus, né? Então vamos multiplicar aí, meus irmãos, né? Vamos multiplicar aí o vídeo do YouTube, e você vai compartilhando aí tanto a Rádio Filha 1 como a Rádio Restauração Online. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal e deixe o seu like aí, né? Temos aí pouco like aí, irmãos, tá? Então deixe seu like na Rádio Restauração Online. Não esqueça aí, olha, você que não deixou o like na Rádio Restauração Online, já deixa o seu like aí, isso vai ajudar bastante. Compartilha, né? Compartilha o canal do YouTube da Rádio Restauração Online, da Rádio Filha 1, nos ajuda aí no crescimento desta obra dentro do YouTube, né? Tem tantas coisas dentro do YouTube, vamos dizer assim, tanta coisa que não edifica também, né? Coisas que edificam. Então, uma das coisas que edificam são programas evangélicos, programa de rádio, né? Então, tem outros ensinamentos no YouTube que edifica, né? Tem várias, por exemplo, vários ensinamentos, né? Práticos aí, né? Sobre mecânica, sobre marcenaria. Então, são tudo conteúdos muito bons, irmãos. Mas também tem conteúdo aí que não é fácil, né? Então, a rádio é um bom conteúdo para você compartilhar aí dentro do YouTube, tá? Sempre tem a palavra de Deus, louvores aí, para nós compartilhar com aqueles que necessitam. Bom dia, na paz do Senhor, pastor Gerry. Estamos conectados aqui em Cacequi, eu e minha esposa Silvia e o meu filho, irmão Giovanni, né? Já dei o meu like. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe evangelista Vladimir, a irmã Silvia. Deus abençoe a irmã Silvia. Ô, meu irmão Giovanni, que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, o jovem Giovanni de Cacequi. Vamos escutar a nossa irmã Miriam Medeiros. Meu Deus, tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Entreguei minha vida inteira em tuas mãos. Me entreguei de corpo, alma e coração, só pra te servir. E o caminho que eu tenho que seguir, eu sei que tu irá me conduzir, pois sei que sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Eu não temerei, te obedecerei. Confio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Eu não temerei, te obedecerei. Confio em ti, Jesus. Meu Deus, tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim.
Tu sabes o que é melhor pra mim. Entreguei minha vida inteira em tuas mãos. Me entreguei de corpo, alma e coração, só pra te servir. E o caminho que eu tenho que seguir, eu sei que tu irá me conduzir, pois sei que sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Eu não temerei, te obedecerei. Confio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Eu não temerei, te obedecerei. Confio em ti, Jesus. E aonde tu mandares eu irei, o que me ordenares eu farei. Teu servo para sempre eu serei, pois tu sabes o que é melhor pra mim. E aonde tu mandares eu irei, o que me ordenares eu farei. Teu servo para sempre eu serei, pois tu sabes o que é melhor pra mim. E aonde tu mandares eu irei, o que me ordenares eu farei. Teu servo para sempre eu serei, pois tu sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em ti, Jesus. Meu Deus, tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Entreguei minha vida. Sou o Senhor, o Deus Jeová. É isso aí, meus irmãos. Nossa irmã Miriam Medeiros, né? Miriam Medeiros, esposa do pastor Vandir Medeiros, então, louvando ao Senhor aí. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão ligados conosco aí, né? Pela live também. Muito obrigado pela participação de todos, né? Ontem, meus irmãos, eu preguei uma palavra ali na nossa igreja, onde tínhamos visitantes, né? E me veio trazer uma palavra, né? Nós estávamos com o tempo bastante curto ontem, devido a oportunidade, né, para os nossos líderes se pronunciarem, falar um pouco sobre seus projetos, né, do ano de 2026. Então, preguei aqui sobre o filho pródigo, né, filho pródigo, e muito interessante aqui, meus irmãos. Eu vou ler aqui para vocês, tá? A gente vai meditar um pouquinho sobre esta palavra. Eu gosto muito de falar, principalmente quando tem visitantes, né? Falar sobre esta palavra. Então, a Bíblia diz aqui, vamos fazer leitura apenas aqui dos primeiros versículos, capítulo 15, Evangelho de Lucas, e versículo 11,
que diz assim: E disse um certo homem, tinha dois filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com a comida dos porcos que comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, uma mensagem que é bem conhecida, né? Que fala sobre o filho pródigo. Eu sempre digo, essa palavra pródigo quer dizer gastador, esbanjador. Esse título, creio que ficaria melhor para o filho perdido, né? Mas a palavra pródigo, ela quer dizer exatamente isso aí, gastador, esbanjador, tá? Então, ouvintes, falando sobre esta palavra ontem, me chama a atenção, né, que este filho, ele pede toda a parte da sua herança, né, todos os valores que ele queria em vida ainda, a sua herança, e o seu pai lhe dá esses valores, e ele procura sair da casa do seu pai para uma terra bem distante, né, bem longe da onde ele estava. E ele vai, e passa-se o tempo, né, ele começa a gastar o seu dinheiro com festas, né, com orgias, com bebidas, e ali ele também encontra amigos, porque você encontra amigos no mundo, né? Quando você tem dinheiro, quando você está em festas, você tem amigos também. Mas o dinheiro terminou, né? E houve uma grande crise naquela cidade. E então também, com esta grande crise, né, ele começou a padecer necessidade. E a Bíblia diz que ele foi trabalhar, né, para uma pessoa apacentando porcos, e ele teve necessidade de querer comer aquela comida dos porcos, mas os donos não lhe permitiam, não lhe davam nada para comer. Então, caindo em si, né, a palavra de Deus vai dizer que, caindo em si, ele começa agora a reconhecer que na casa do pai, né, tinha pão em abundância, que os seus trabalhadores estavam bem servidos, bem cuidados, bem acolhidos. Então ele disse: na casa do meu pai tem pão em abundância, os trabalhadores, né, são acolhidos, e eu aqui pereço de fome, né, eu aqui passo fome, passo necessidade. Então ele se arrepende, meus irmãos, né, se arrepende, e ele diz: eu vou ter com meu pai, né, porque eu pequei contra os céus e contra o meu pai, e vou pedir perdão, né, vou retornar, mas não como um dos seus filhos, mas como um dos seus trabalhadores. Então veja bem, ele reconhece, né, que ele errou, ele reconhece que aonde ele estava, né, ele tinha abundância de pão, né, ele estava bem acolhido, e ele resolve então voltar. Mas veja bem, as decisões e as escolhas erradas nos leva a frustrações, nos leva a termos alguns sentimentos de abandono, de tristeza, como este jovem. Ele estava bem na casa do pai. E quando ele resolve sair, então,
ele vê uma outra realidade, mas não porque o pai o mandou embora, né? Não porque o pai disse para ele, você precisa ir embora, não, porque ele mesmo tomou aquela escolha, ele tomou a sua decisão, né? Ele achando que pegar o dinheiro, né, era suficiente, né? E a Bíblia diz também que ele vai para uma terra bem longe da casa do seu pai, para uma outra cidade. Veja bem, ele tenta se afastar do pai, né? Tenta se afastar do pai. Mas, passando os dias, então, quando ele gasta tudo, ele vê a realidade, né? A realidade e as consequências de uma decisão mal tomada, de uma escolha mal projetada, né? Às vezes nós fizemos escolhas que vão nos trazer dores, às vezes fizemos escolhas que vão nos trazer depressão, né? Vão fazer mal. Então, tem escolhas na nossa vida, meus irmãos, que vai nos prejudicar, e tem escolhas que vai, né, nos abençoar. E sempre que nós tomarmos uma direção, né, por Deus, uma direção pelo Pai, né, sempre que esperarmos em Deus, alcançaremos a vitória. Mas agora esse jovem não, né, ele de repente, ele pede para o seu pai, né, a sua herança, e ele quer tomar a sua própria decisão, a sua própria escolha, mas que resultou então em fome, né, resultou em rejeição, resultou em desprezo. Mas ele lembrou, né, lembrou que na casa do pai não era assim, né, que na casa do pai tinha abundância de pão, não tinha rejeição, na casa do pai tinha acolhimento. Então ele começa a lembrar agora das coisas boas que ele vivenciou, né, e que ele sabe que até os empregados do pai dele viviam. E ele, então, ele retorna, né, ele coloca no seu pensamento em retornar. E o bom, meus irmãos, é quando você faz uma má escolha, é você voltar na sua escolha, né? Quando você decide algo, né, numa direção errada, né, o bom é retornar, né? Então ele retorna agora, né, da sua decisão, né, daquilo que ele achava que era certo, daquilo que ele achava que ia dar certo. Então ele diz: olha, eu vou ter com meu pai, né, porque na casa do meu pai tem abundância de pão e eu pereço de fome aqui neste lugar. Mas, né, porque eu pequei contra os céus e contra o meu pai. Mas não vou ser como um dos seus filhos, não. Eu quero ser pelo menos, né, ser um trabalhador, né? Então ele queria se oferecer como um empregado, ele já não queria mais ser filho, ele queria ser um empregado. Então veja bem, ele que era filho, agora quer se apresentar ao seu pai como um dos seus trabalhadores, né? E ele toma essa decisão e ele volta. E a Bíblia diz que o seu pai, ao ver ele ao longe, corre, o abraça e o beija, né? E pede para os seus empregados trazerem ali vestes novas, um anel, né? Uma sandália para colocar nos pés. Então veja bem que as vestimentas deste rapaz estava suja, quem sabe rasgada, né? Esse rapaz chegou abatido. Aí o seu pai, pelo jeito, chegou de pé descalço, né? Seu pai diz: ó, traz veste nova, né? Traz calçado para ele colocar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava perdido e foi achado. E mata o novilho lá, né? Vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar por isso, porque ele estava morto e reviveu, porque ele estava perdido e foi achado. Veja bem, o pai não foi atrás, né? O jovem, ele teve que voltar, né? Ele teve que voltar para sua casa. Agora, quantas pessoas, irmãos, porque isso simboliza também, né, nos traz a casa do Pai, né? Este Pai é Deus, né? Este Pai é Deus. Então, quantas pessoas, né, saíram da casa de Deus, se desviaram e hoje estão sofrendo angústias, né, no seu interior, na sua vida, estão sofrendo, né,
pelo desprezo, né? Estão sofrendo porque não estão bem, porque quem não está na casa do Pai não está bem. Quem já provou do Espírito, uma vez provando do Espírito, ele nunca vai ficar bem, ele indo para o mundo. Então, veja bem, o Pai não vai atrás de você, é você que é atrás do Pai. Agora, esse jovem ele toma uma decisão, ele não bota a culpa em ninguém, né? Porque muitas pessoas, elas colocam culpas, né? Acham culpados, né? Por estar desviados, por estar longe da casa de Deus, acham culpa em todos. Mas este jovem não culpou ninguém. Ele diz, ó, na casa do meu pai tinha abundância de pão e eu saí. Então eu pequei, né? E eu vou voltar porque eu pequei contra os céus e contra meu pai. Veja bem, ele reconhece o seu erro, ele reconhece a sua transgressão, ele reconhece que ele estava errado e ele tomou atitude, né? Então, muitos que estão desviados, primeira coisa, tem que reconhecer o seu erro, tem que reconhecer que algum ponto da sua vida você errou, tomou uma escolha errada, né? Vem luta, vem batalha, claro, né? Quando vem lutas sempre para nos desviar, vem lutas para nos tirar da casa de Deus, mas pelas decisões erradas, escolhas erradas, né? Então esse jovem saiu da casa do pai. E quantos estavam na casa de Deus e saíram por escolhas erradas, por decisões erradas, né? Quantos saíram, irmãos? Mas, aleluia, para esse retorno, né? Para esse retorno, então, temos que fazer como esse jovem fez. Ele reconheceu, né? Ele reconheceu que ele tinha pecado contra o Pai, contra os céus. Ele reconheceu que ele estava errado, né? Ele reconheceu. Então ele retorna. O que nós precisamos é não botar a culpa nos outros, mas reconhecer as nossas próprias falhas, reconhecer as nossas próprias culpas, né? Quando erramos, temos que reconhecer que erramos. Então, as pessoas precisam reconhecer, né, que tomaram uma decisão errada, uma escolha errada, e voltar ao princípio, né? Retornar à casa do Pai. Então, quantas pessoas ainda falam mal da igreja, né? E não é poucas, né? E falam mal disso, falam mal daquilo, mas quantas foram sustentadas ali no espiritual, na época que estavam na igreja, né? Quantos provaram do Espírito de Deus ali? Então, meus irmãos, quando vai para o mundo, é uma outra realidade, porque no mundo só tem desprezo, né? No mundo só tem fome espiritual. Quem sabe muitas pessoas não passam fome de alimento, mas passam fome da palavra, passam fome, né, por falta da palavra de Deus, né? Porque hoje a sua fé já está abalada, mas Deus está sempre pronto, como este pai, a esperar. E a Bíblia diz que o pai não cobrou nada do filho, né? É interessante isso que Deus faz. Quando um filho da gente faz alguma coisa errada, a primeira coisa que ele vem falar conosco, nós vamos cobrá-los, né? Não vamos cobrar ele por causa daquele erro. Mas o pai não cobrou o filho por causa do erro. Na verdade, o pai disse, né, para os seus empregados, traz vestes novas para ele, traz calçado para colocar nos pés, né? Mata o novilho, né, para que possamos nos alegrar, fazer uma festa, se alegrar por este filho que estava perdido, mas foi achado, né? Então o Pai, né, o nosso Pai Celestial, Deus, ele não lança nada em rosto, mas na verdade ele nos perdoa dos nossos pecados, das nossas falhas, e ele está sempre pronto para te receber. Então, se tem alguém que está sempre pronto para te receber, é Deus, né? Se tem alguém que está sempre pronto a te perdoar, é o nosso Pai Celestial. Cristo, quando morreu na cruz, não culpou a ninguém. Ele ainda disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Foi o que Jesus disse lá na cruz do Calvário. Então, veja bem, meus irmãos, Deus está pronto a nos perdoar. A Bíblia Sagrada diz, né,
que o seu Filho foi enviado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João. Mas a Bíblia diz também que, né, que Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas Jesus ele veio para salvar o mundo. Então ele não veio para nos condenar, ele veio para salvar o mundo. Então ele veio para salvar a humanidade. E até hoje, meus irmãos, a palavra é a mesma. Todos aqueles que se achegarem a Cristo verdadeiramente, aceitá-lo como único e suficiente Salvador, encontrarão salvação para suas almas. E quantas pessoas estão vivendo uma vida de 70, 80, 90 anos nesta terra e depois vão se perder na eternidade, porque achavam, né, que não precisava um Cristo que você tem que ir na igreja, né? Eu não preciso de um Cristo a qual eu tenho que estar em culto, a qual eu tenho que estar jejuando, a qual eu tenho que estar orando, a qual eu tenho que estar escutando a palavra. Então, esse mesmo Cristo, naquele dia, ele vai te rejeitar, né? Porque se você hoje não se preparou em vida, não é na morte que você vai se preparar. Então, veja bem, Deus ele nos dá a oportunidade hoje, né, de voltarmos para a sua casa, de termos uma nova aliança com ele, né, de pedir a sua misericórdia, porque tem muita gente, meus irmãos, muita gente que infelizmente pela soberba não consegue retornar. Tem muito desviado que não retorna para a casa de Deus, porque a soberba está na sua vida. Mas agora este jovem, ele coloca no seu pensamento que na casa do pai tinha algo bom, na casa do pai tinha pão, na casa do pai tinha um bom acolhimento. Ele disse, eu pequei contra ele, eu pequei contra os céus, eu vou voltar e vou ter com meu pai. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que ele reconheceu a grandeza do pai dele. Ele reconheceu, né, que o melhor lugar é a casa do pai. É isso que você precisa reconhecer no seu coração, né? É isso que você precisa reconhecer, porque muitas pessoas estão dizendo, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ir na igreja para ter Deus, eu não preciso, mas foi Deus que criou a igreja. Foi Jesus que, né, instituiu a igreja, lá na cruz do Calvário, ele institui a igreja. Ele vai, ele morre, né? Ele, ao terceiro dia, ressuscita, ele é recebido aos céus, mas a igreja fica na terra como parte do reino de Deus, representando este reino. Então, meus irmãos, se você quer, né, voltar para a casa do Pai, não deixa para amanhã, volte hoje, né, à casa do Pai, volte a congregar, né, volte porque o teu Pai celestial, ele não te lança nada em rosto e ele há de te ajudar. É isso aí, meus irmãos, a mensagem é esta, nesta manhã. Reconhece a grandeza de Deus, né? Não deixe para depois, né? Não deixe para mais tarde, né? Mas antes, reconhece que você precisa de Deus, né? Que você precisa da sua misericórdia, amém? Então, Deus está esperando por você. O nosso Pai Celestial, ele espera pelo teu retorno, para a tua volta, e eu costumo sempre dizer o que a Bíblia diz, né? O Pai Celestial não lança nada em rosto, né? A coisa boa é esta, né? A pessoa retorna para a casa do Pai, ele não vai te cobrar, mas na verdade vai te abençoar. Então, ontem, meus irmãos, eu trazia esta palavra aqui na igreja também, e tínhamos 2 visitantes, um era crente e o outro não era crente, era desviado.
E ontem foi um culto maravilhoso, meus irmãos, porque aqueles visitantes sentiram a necessidade e a presença do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, meus irmãos, nós vamos estar orando daqui a pouco, finalizando aqui essa mensagem. Vamos escutar o próximo hino aí com Kelly de Souza, a missionária Kelly de Souza. Deus cuida de mim. Meus irmãos, aqui o YouTube vai cortando, né? Vai cortando aqui o louvor, né? Ele corta aqui automaticamente, tá? Então vamos escutar aqui o hino da nossa irmã Miriam Medeiros. É isso aí. Eu preciso de ti, Jesus. Meu Deus, tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que é melhor pra mim. Entreguei minha vida inteira em tuas mãos. Me entreguei de corpo, alma e coração, só pra te servir. E o caminho que eu tenho que seguir, eu sei que tu irá me conduzir, pois sei que sabes o que é melhor pra mim. Eu confio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Eu não temerei, te obedecerei. Confio em ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus.
Eu confio em ti, Jesus. Eu não temerei, te obedecerei. Confio em ti, Jesus. Meu Deus, tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que É isto aí, meus irmãos. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Que Deus abençoe você que está conosco. Então, este jovem retorna para casa, né? E o pai o vê ao longe e corre, o abraça, o beija e pede vestimentas novas para ele. Então, Jesus tem vestimentas novas para você, né? Que vai voltar para a casa de Deus, para a casa do Pai. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos, né? Deus abençoe a toda a nossa audiência nesta manhã. E quem está conosco também nesta manhã pela live é o nosso irmão Ismael Mourinha. Paz, Senhor, pastor Jerry. Estou acompanhando a live. Deus abençoe, Mourinha, né? Senti a sua falta ontem no culto, Mourinha. É isso aí. Também a irmã Solange Beatriz, né? Solange Beatriz, orações pela minha família e causa na justiça. Amém. Também o canal Biba, Biba, é difícil esse nome aí, né? Biba, é difícil, nem vou pronunciar aqui. Então, canal Biba aí, bom dia, minhas filhas estão desviados, peço oração que elas reconciliem, né? E voltem para o Pai verdadeiro. Deus abençoe. Deus abençoe, não deixou o nome aqui, né? Mas é o canal Biba, tá? Se quiser colocar o nome aí, tá? Para nós, vamos estar orando para tuas filhas, tá bom? Joyce Kelly, fazia tempo que eu não via a Joyce Kelly conosco, Deus abençoe. Também a irmã Eliane Huerta, né? Que Deus abençoe. Oração pela vida da Marcela, por libertação. Amém. Vamos orar, Eliana. Também o Joel Oliveira, Deus abençoe a paz, Senhor, irmão Joel Oliveira. E os nossos irmãos também estão na Rádio Filial 1 aqui. Está o nosso irmão Genésio Teodoro, paz, Senhor, área Criciúma, congregação Pedreira. Deus abençoe a todos os irmãos aí da área Criciúma, na congregação Pedreira, né? Deus abençoe o irmão Genésio, muito obrigado. Os catarinenses têm participado bastante conosco aqui, de Uruçanga, né? Criciúma, tá? E vários estados, né? De Santa Catarina. Também a Maria Luísa, bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe o programa maravilhoso, Santa Catarina, Maria Luísa, Santa Catarina, Porto Belo. Um beijo para Maria Luísa, né, de Porto Belo, minha mãe, né, que está conosco aí. Deus abençoe, mãe, nesta manhã. Fiz uma oração por ela de manhã, enviei um áudio para ela, né, de oração aí. Deus abençoe minha querida mãe, né, que está lá em Porto Belo, Santa Catarina também. Daiane Vargas, glória a Jesus, devemos confiar sem ver, até porque o justo vive pela fé, não alicerçado em dinheiro ou em coisas, mas devemos viver na dependência de Deus. Verdade, Daiane, né? Precisamos da dependência, viver na dependência de Deus. É isso aí, meus irmãos, que Deus abençoe, então. Irmã Marilu Santana, diaconisa Marilu Santana, está conosco também. Também lá de Florianópolis, Santa Catarina, paz, Senhor, pastor Jerry, chegando por aqui, pegando uma parte boa, a palavra que alimenta a alma. Deus lhe abençoe sempre. Amém, diaconisa Marilu Santana, lá de Florianópolis. Deus abençoe, irmã Marilu, a sua família em Florianópolis. Também o pastor Jeremias, né, da congregação lá de Florianópolis também, lá da ilha. Que Deus abençoe a família do pastor Jeremias, a todos, né? Supervisores ali. Me parece que Florianópolis é o pastor Emerson, né? Que é o supervisor de lá. Deus abençoe a todos, né? Temos bastante gente que a gente conhece em Florianópolis aí. Inclusive minha sobrinha mora lá também, né? Que Deus abençoe no nome de Jesus. É isso aí, muito obrigado pela vossa participação. Daqui a pouco, programa Jesus é o Caminho pela Rádio Filial 1, com a diaconisa Maristel Dias. E me parece que tem um programa da União Feminina, eu creio, hoje,
depois da minha programação na Rádio Restauração Online. Vamos ver aí, Alberi, né? Alberi de Santana do Livramento, Pastor Gerry, paz, Senhor. Aqui estamos na audiência fazendo concreto. Eita, glória a Deus. Os irmãos Nilson e Daniel, aleluia. Os irmãos estão no concreto lá, virando concreto e escutando a nossa programação. Muito obrigado, né? Em Santana do Livramento, irmão Alberi, irmão Nilson e irmão Daniel, né? Virando concreto aí, olha só, meus irmãos, né? Não é fácil, meus irmãos. Que Deus abençoe ricamente vocês aí, tá? Irmã Elza Lapinski estava na oração da madrugada, paz do Senhor Jesus, Pastor Gerry, eu na escuta desse programa abençoado. Aqui em Osório, hoje está uma bênção, tudo para glorificar a Deus. Verdade. Que Deus abençoe a irmã Elza Lapinski, então, que está sempre conosco aí na audiência, né, da Rádio Filial 1 e da Rádio Restauração Online. Vamos orar, meus irmãos, pelos pedidos, né? Vamos ver aqui. Escreveu aqui a nossa irmã, a Biba, né? Escreveu Haná e Emanuela. Haná e Emanuele. Deus abençoe, né, o canal Biba, né? Eu conheci, né, duas meninas, Haná e Emanuele, que são irmãs também. Mas vamos orar aqui, a Priscila Azevedo, né, Araranguá na escuta. Paz, Senhor, pastor. Paz, Senhor, irmã Priscila, que Deus abençoe aí, né, o povo de Araranguá, né? O canal Biba aqui diz, meu nome é Silvia, né, dos Estados Unidos da América, isso? Então ela fala aí dos Estados Unidos, então está conosco aí nesta manhã abençoada. Amém. Que Deus abençoe. Ela é do país dos Estados Unidos, né? E a irmã Silvia, né, que pede oração pela Haná e pela Emanuele, né, para que volte para os caminhos do Senhor. É muito importante. Deus abençoe. Vamos estar orando sim, tá? Vamos estar orando. Olha, e a Priscila lá de Araranguá, mas tem muita gente, irmãos. A irmã Julie lá de Santa Catarina hoje não entrou, né? A irmã Julie lá de Uruçanga não apareceu hoje aqui. Ela está de férias, né? Então ela deve estar passeando nesta manhã. Tu sabes o que é melhor para mim. Tu sabes o que é melhor para mim. Tu sabes o que é melhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, neste momento eu oro, Senhor, intercedo por todos os pedidos de oração que os nossos irmãos colocaram aqui, Senhor, pedidos de oração, Senhor, pela Haná, pela Emanuele, Senhor, para que volte para os teus caminhos. Também, ó Deus, aleluia, eu oro, Senhor, pela Solange, Senhor, pela causa da justiça, pela sua família. Eu oro pela Haná, pela Emanuele, Senhor, para que retorne à tua casa de oração, Senhor, que volte para os teus caminhos. Eu oro, Senhor, também pela Marcela, por libertação, Senhor. Deus querido, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por todas as participações nesta manhã, meu Pai. Em nome de Jesus, continua abençoando, Senhor, continua dando vitória. Eu oro por todos os pedidos de oração, pedindo a Deus, atende, Senhor, abençoa, Senhor amado, aquele que está desviado, aquele que está parado na fé, para que retorne, para que volte, Senhor, para o caminho, em nome de Jesus. Confio em ti, Jesus. Meu Deus, tu sabes o que é melhor pra mim. Tu sabes o que É isso aí, meus irmãos. Então você fica aí com o programa Jesus é o Caminho, né? Jesus é o Caminho. Eu creio que a irmã Maristel, né, ela vai fazer a programação só pela rádio. Ela não gosta muito de fazer as lives, né? Então, nós vamos estar então somente pelo aplicativo hoje da Rádio Filial 1. Amém? No aplicativo da Rádio Filial 1, nós conseguimos então
colocar hinos diferentes, né? Aqui no YouTube tem os direitos, aqui não podemos ultrapassar, amém? Mas que Deus abençoe o teu dia, um ótimo dia para você e para a sua família. Eu vou fazer mais uma oração especial aqui pela Terezinha Finato, né? Terezinha Finato. Hoje eu vou fazer uma visita no hospital para ela, né? Orar por ela. Ela precisa de um milagre, né? Então vamos fazer esta oração, né? Antes já de eu chegar lá no hospital. Hoje estarei lá fazendo esta visita para Terezinha Finato e ela precisa de um milagre, né? Senhor Deus, Pai, eu oro pela Terezinha Finato, ela que está no hospital, necessitada de Ti, Senhor, necessitada de um milagre. É como eu sempre digo, Senhor, é somente o Senhor que pode curar, é somente o Senhor que pode operar o milagre. Abençoa, Senhor, a Terezinha Finato. Hoje estaremos, Senhor, ministrando para ela uma palavra também, não só orando, mas ministrando uma palavra, a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito venha tocá-la, que o Teu Espírito venha abençoá-la, em nome de Jesus. Amém. Só para Te servir. É isso aí, você não saia do aplicativo, e você que não tem um aplicativo ainda, vai lá no Play Store lá, e baixa lá Rádio Filial 1, tá bom? Ou entra no site www.radiofilial1.com.br. Daqui a pouquinho a Diaconisa Maristel entrando com o programa Jesus é o Caminho. Fiquem na paz. Meio de voz, quero fazer